Sejam muito bem-vindas, donzelas, a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre solidão emocional dentro dos nossos relacionamentos. E eu li uma frase que diz o seguinte, Cris: tem gente que está solteira e não se sente sozinha, e tem gente que está casado e profundamente só. Muito impactante isso, né, Cris? Porque a solidão emocional, ela não tem a ver com o fato de nós estarmos ou não ao lado de alguém. Como é que você enxerga ou como foi a tua experiência em relação a isso? Você já se sentiu sozinha no teu relacionamento? Você não? Como que é para você essa questão? Bom, sejam todas muito bem-vindas a mais esse episódio do canal Comunidade Donzelas. Já de antemão faço convite para quem não está seguindo, que siga, que comente, compartilhe, para a gente poder também levar essa informação para outras tantas mulheres. Então, quem nunca, né? Quem nunca se sentiu sozinha no meio da multidão? Quem nunca se sentiu sozinha no âmbito familiar ou até mesmo dentro do seu relacionamento? Se engana quando a gente fala, né? E até existe aquela frase, antes só do que mal acompanhada. Mas às vezes, mesmo acompanhada, você está só, no sentido de solidão. Porque quando você está na solitude, que é você estar no silêncio, na sua presença, e transformando tudo isso em algo saudável, né? Um bem-estar, um tempo para você, né? Isso é muito legal. Mas quando você se sente no meio do barulho, e a gente acho que já falou em outros episódios até, quando a gente está dentro de um relacionamento, aí vamos trazer bem para o lado conjugal mesmo, às vezes a gente está dentro do meio de um barulho, de uma bagunça interna, né, das emoções, e ali tem um vazio, um silêncio, como você... A sensação que eu tenho para descrever aqui é como se você tivesse se perdido. Eu me perdi da minha essência, eu me perdi, eu já não sei o que eu gosto de fazer, por que eu não dou voz para isso que está me incomodando? Porque a solidão dentro de um relacionamento conjugal nada mais é quando você perde a sua essência, quando você não acha mais graça, quando você não se encaixa, quando a roupa aperta, quando aqueles programas não fazem mais sentido, ou né, você se vê muito mais tentando criar possibilidades e novidades do que o próprio parceiro ou parceira. Então, sim, já me senti inúmeras vezes, de forma repetitiva e em momentos diferentes, e não se engane nesse momento que a gente está nesse processo de crescimento, autoconhecimento, quanto mais você evolui nesse processo, mais você se pega, às vezes, nesse momento de solidão, né, que é diferente da solitude. E aí, no meu caso, tá, Simone, rapidamente trazendo aqui para o lado que eu gosto, de novo, o corpo, ciclo feminino, ciclo menstrual. Quando eu consigo identificar que isso potencialize alguns momentos do mês, e que eu consigo identificar que tem a ver, sim, com uma questão de baixa hormonal, uma baixa imunidade, eu consigo rapidamente, às vezes o que poderia se prolongar semanas, ficam em dias, 2, 3 dias, porque eu consigo rapidamente ativar o meu corpo ou algo que me traga mais equilíbrio nessa solidão. Mas eu passo por ela, e eu posso te dizer tranquilamente que eu passo todo mês por ela, né? E tem uma fase muito específica ali. Então, você já identificar os sinais, né? E o que te traz. No meu caso, hoje, não é mais ir como eu buscava antigamente, quando eu me sentia só dentro da relação, não é buscar algo externo, né? Eu sempre gostava de ligar para uma amiga ou fazer um barulhinho, né? Ou trabalhar muito, ou querer se enfiar em qualquer confraternização aí, só para dizer que você tá bem, né? Eu já fiz muito disso, tá? Mas hoje, em 2026, 2025, foi a época que eu comecei a mudar, eu busco dentro de casa ou dentro do meu ambiente ou do meu dia algo que me traga uma paz nesse momento de solidão. Mas ele vai existir, com certeza. Sim. Cris, você trouxe aqui a questão até, né, desse processo do ciclo feminino e puxando um pouco agora para dentro do casamento. A gente tem
eu acredito que não seja nós não temos uma linha reta, né, onde nós vamos dizer, eu sempre tenho o apoio do meu parceiro, até porque a gente tem aqueles momentos em que nós estamos um pouco mais conectados ou um pouco menos desconectados também dentro do relacionamento. Acredito que isso também faça parte, né? Nós não temos assim, sempre tá bom ou sempre tá ruim, né? Enfim. Mas eu, na verdade, vi aqui um depoimento de uma pessoa aqui da nossa comunidade que trouxe esse tema e ela diz que ela escreve quando ela se sente sozinha, porque ela não tem como conversar certas coisas com o parceiro dela. E aí eu fiquei pensando sobre isso e também fui procurar alguns artigos e alguns vídeos de pessoas especialistas que falam sobre isso também, e eu encontrei eu anotei aqui alguns sinais de que o que acontece quando essa conexão começa a desaparecer dentro do relacionamento e que, na verdade, começa a proporcionar que a gente, como mulher, se sinta sozinha, né? E isso é uma questão que, normalmente, no começo do relacionamento, a gente está muito mais conectado, então a gente divide mais, a gente compartilha mais, portanto, conversa mais, e aí parece que essa conexão ela é mais propícia para que a gente converse sobre certas coisas. E com o passar do tempo, se a gente deixa que essa desconexão comece a acontecer, eu acredito que seja muito natural que, em determinado momento, a gente comece a achar que não se sente mais tão à vontade para conversar com o parceiro sobre certos assuntos, e aí a gente volta naquela questão que a gente fala muito aqui sobre nutrir o relacionamento também. Como é que eu faço no meu dia a dia para nutrir o meu relacionamento, para que não aconteça essa desconexão e eu consiga continuar compartilhando o que eu gostaria com o meu parceiro e continue sendo ouvida também. No meu casamento, o meu ex-marido ele era muito de conversar sobre tudo, e ele me puxava muito para conversar sobre certos assuntos que ele, inclusive, achava estranho que eu não conversasse, não falasse sobre certas coisas, principalmente aqueles assuntos da intimidade, assuntos que são, às vezes, mais delicados para as mulheres conversarem. E eu tinha muita dificuldade de conversar, de fato. E estudando aqui um pouco, né, sobre esse assunto, eu separei aqui alguns sinais que eu gostaria de compartilhar, e aí a gente vai conversando juntas, até para você ver, Cris, o que você acha. Mas, assim, o primeiro sinal aqui que eu anotei é quando o casal, ele só conversa sobre coisas do dia a dia. Então, imagina, eu só converso sobre rotinas. Então, eu converso sobre o trabalho, eu converso sobre a rotina com os filhos, converso sobre a casa, o vizinho, o cachorro, o gato, o que passou na televisão. Então, são aquelas conversas triviais que elas não estão relacionadas ao casamento, ao relacionamento, né? É uma conversa do dia a dia e que não traz conexão ali para o casal. Então, a conversa ela passa a ser uma coisa muito muito trivial entre o casal o casal não para conversar sobre eles, sobre o casamento, sobre aquilo que é importante um para o outro. Então, quando a gente começa a estar nesse sentido no relacionamento, a gente já tem o primeiro sinal de que nós estamos nos desconectando e, portanto, fica mais difícil conversar sobre determinados assuntos ali dentro do relacionamento. Faz sentido para ti, Cris? Faz sentido, na verdade, e até eu estava buscando aqui uma informação que eu gosto muito, que é sobre o quanto o silêncio, porque às vezes você está num relacionamento de tantos anos, como você traz, e você vê um silêncio ensurdecedor. E o quanto isso impacta no desejo sexual, porque nada mais. Vamos pensar aqui em como você trouxe no início do relacionamento, ou toda vez que você está fazendo algo novo, né? Você é curiosa, você quer saber mais, ou você quer elogiar, ou você quer mostrar o quanto você é interessante, né? Seja quando você está nessa poder de conquista, ou nessa primeira fase ali, né, da paixão, digamos, né? Até chegar num consenso do amor, que é algo mais pleno, tranquilo, e é aqui que mora o grande perigo, né? O amor, ele te traz um certo conforto, ele te traz uma certa tolerância, ele vai te trazendo, e aí você confunde, né? Se você já está realmente amando,
e desejando essa pessoa, ou se você só está acostumado a conviver com essa pessoa. Mas fato da vida é que toda vez que não há o diálogo, e aí que a gente sempre fale sobre isso, o diálogo nem sempre é sobre a fala, sobre palavras, né, ditas, tem sobre várias formas de comunicação, e a que mais eu gosto de todas elas é o corpo, quando o corpo expressa que ele está ali, que ele deseja, que ele responde aos estímulos, né, e aí não somente na questão sexual, mas no dia a dia, sim, né? Você olhar uma pessoa que você tá há tanto tempo e você ainda admirar essa pessoa, e quando você recebe o toque dessa pessoa, seja para andar de mãos dadas, ou até mesmo para te proteger de uma situação, né, de alguém que está vindo, ou de alguma coisa, ou para simplesmente para elogiar o seu cabelo, ou o cheiro no seu cangote, você percebe que quando você não vê mais graça, admiração, é porque você já eliminou o desejo aqui. E eu acho que boa parte do que a gente vê nos relacionamentos hoje em crise e na busca insana por uma solução mágica, e não existe uma solução mágica, né? Não existe uma pílula famosa, nem canetinhas milagrosas, existe sim isso que você está trazendo aqui. Onde foi que a gente se perdeu? Primeiro um dos dois se perdeu, primeiro, para depois os dois, né? E aonde a gente se perdeu. Porque quando você identifica onde você se perdeu, você busca e você fala sobre isso, né? E aí, se você não consegue falar de uma forma coerente ou até mesmo de uma forma educada e acolhedora, né? Aí você tem que ir, com certeza, sem sombra de dúvidas, para uma terapia de casal, e que é fantástico. Mas, assim, a terapia de casal é como qualquer outro processo, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega, uma amiga, que estava em busca, falando dessa questão do silêncio, né? Estava em busca de ajuda para resolver uma questão do casal sobre a questão financeira, né? E ela disse, a gente não consegue conversar sobre isso, a gente não consegue conversar sobre isso, e aí contrataram até uma pessoa da área para ajudar, uma consultoria, digamos, né, financeira. E aí continuavam os conflitos, aí eu dizia para ela, olha, amiga, né, eu vou te falar como terapeuta, não adianta fazer a tarefa de casa na recepção do consultório. Quando você sentar com esse consultor, você já tem que ter falado sobre isso, porque a dor também o dinheiro também é uma dor, né? Assim como a falta de amor, a falta de desejo. E isso impacta muito no casal, porque tem certos temas que são velados no casamento. Não, aqui a gente não pode falar sobre isso, porque, né, eu não fui ensinada, ou o que ele vai pensar de mim? E aí a mesma coisa do desejo sexual. Será que eu digo para ele que eu tô com tesão? Será que eu digo para ele que eu quero dar um beijo na boca? Será que eu digo para ele que eu hoje não estou com tesão porque eu estou perdendo admiração por ele, porque tem algumas coisas que ele está fazendo, né? Como que esse assunto chega? Eu sempre convido a todas as mulheres que chegam na minha consultoria, Simone, a trazer esse tema para o café da manhã. Como assim, o café da manhã? Sim, é o café da manhã. Assim como você bota o pão, o leite, os ovos mexidos, né? Coloca o tesão, coloca o desejo para sentar junto e dizer, olha só, já percebeu que a gente tem um prazer enorme para comer juntos, mas a gente não tem prazer nenhum para falar sobre o nosso desejo sexual. Vai gerar um impacto? Vai. Se você nunca falou sobre isso com seu parceiro, vai dar aquele... Enlouqueceu, né? A coitada tá... Não sei com quem que ela anda. Mas, assim... Mas precisa ser dito. A mesma coisa, né? Quando a gente traz a relação aqui rapidamente do dinheiro. Se você não tocar nesse assunto que é tão delicado, você vai passar uma vida inteira com aquele bolo no estômago e distanciando, né? Sim, eu acho que esses dois pontos, né, Cris? O prazer e o desejo e o dinheiro são assuntos que são muito difíceis de compartilhar na relação, principalmente depois de um certo tempo. Parece que quanto mais o tempo passa no relacionamento, não são todos, né, mas numa grande parcela dos relacionamentos, parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando falar sobre isso. E eu tive uma experiência esse final de semana muito interessante, que uma amiga que é terapeuta de casais, inclusive, ela me chamou para participar de um treinamento que ela deu, para que a gente trouxesse luz para essa questão do alinhamento financeiro, porque ela não é especialista nisso, eu sou, então nós fizemos uma dobradinha nesse treinamento, e aconteceu, quando a gente está lá no palco, olhando para as pessoas, é muito interessante a gente começar a ver a mudança e as pessoas se remexendo na cadeira
e concordando ou discordando e olhando um para o outro, né? Então, assim, era um treinamento para casais e era muito interessante olhar as reações das pessoas. E aconteceu algo muito, muito legal lá, porque nós recebemos um casal que eles estavam muito distantes, inclusive distantes fisicamente no treinamento, assim, eles sentaram ali juntos, mas bem separados um do outro, eles chegaram assim numa situação bem delicada, eles vêm passando por sérios problemas assim relacionados a essa questão de intimidade, casal e também, obviamente, a questão financeira, e nós fomos entregando ali o nosso conteúdo, fazendo as dinâmicas, então tinha atividades que eles precisavam fazer, e a primeira atividade que foi proposta era eles olharem um para o outro, para eles falarem algo um para o outro, e eles não conseguiram nem falar, eles escreveram, porque a gente falou, olha, quem não conseguir olhar olho no olho e falar, escreve então, mas registra isso que você gostaria de falar, e em outro momento nem que você tenha que ler para a pessoa, mas deixa ela saber o que está se passando aqui dentro. E aí foi bem interessante, porque o tempo foi passando ali no treinamento, e quando nós chegamos perto do final do treinamento, eles estavam assim, Cris, ela deitadinha no ombro dele, assim, e eles estavam super animados ali, compartilhando, eles começaram a fazer as construções juntos, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente precisa também do estímulo certo, né, Cris? A gente precisa nutrir essas questões que vão fazer com que, se o casal se distanciou, que ele consiga se aproximar de novo. E isso é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito todos os dias. E aí, eu quero trazer, dentro disso que você também trouxe, o segundo ponto aqui, que é quando nós estamos, por exemplo, num ambiente social, o segundo sinal, né? Quando nós estamos num ambiente social, é um ser ignorado pelo outro. Então, imagina que nós estamos, né, num ambiente, você foi numa festa, você foi numa reunião de família, num evento da empresa, num treinamento como esse, e você está ali com o seu parceiro, mas o seu parceiro não está ali com você, né? Ele não socializa com você, ele não conversa com você, ele não compartilha com você, e ele só vai buscando outras pessoas. Isso também é uma maneira, uma fuga, de certa forma, né? Você está ali com a pessoa, mas talvez não é com ela que você se sinta melhor ali naquele ambiente, não é com ela que você gostaria de conversar. E, na realidade, quando a gente decide casar, o casamento é o nosso empreendimento mais importante, né? O nosso casamento ali é a primeira relação que a gente precisa manter como uma fortaleza, né, Cris? Então, não buscar no outro, nas outras pessoas, aquilo que falta ali dentro da nossa relação, o que é muito comum também acontecer, né? Eu vou buscar no outro, eu vou socializar com o outro, porque a pessoa que está aqui do meu lado, ela já não me parece uma pessoa interessante para isso. E é muito legal a gente trazer esse ponto aqui com atenção, porque às vezes a gente vai querer a troca, né? Tem uma música muito linda que eu gosto, que fala sobre isso, assim, no sentido, se o beijo não arrepia, se o toque, então troca. E não é tão simples assim. E, na verdade, não é uma troca de personas, né? Ou de pessoas, de relacionamento. É uma troca de rotina, é uma troca de contato, é uma troca de intimidade. Porque quando você vai em busca do externo por algo que está faltando aqui no relacionamento, mas você nem ressignificou isso. Como que você vai buscar uma coisa que você não sabe o que é, né? Então, assim, a gente vê muito essa busca insana externa dos casais, quando algo esfria, né? Quando esse impacto da solidão emocional, ela impacta o desejo sexual, né? E acaba, é um dos fatores devastadores que a gente vê nos relacionamentos. Às vezes, os casais, teoricamente, estão com tudo em dia, no sentido de questão financeira, profissional, filhos, mas zero desejo sexual, né? Então, assim, tá, mas e aí? Vamos normalizar isso? Ou vamos fazer a troca? Não, não é fazer a troca, é você olhar para onde que a rotina esfriou. A rotina, na verdade, do dia a dia, de querer estar a pessoa por perto, né? E assim, você conviver por muitos e muitos anos num relacionamento sem desejo, sem o prazer, sem a conexão, né? Sem a atração,
de verdade, eu não diria nem que é mais uma amizade, né? É apenas um fardo. É algo que você, tipo, é o meu prêmio de consolação. E assim, ó, e eu não acredito que, né? E aí eu posso estar falando uma grande burrice, assim, mas eu não acredito que sem tentar essa conexão, essa conversa, essa intimidade fora da cama, se vai funcionar só trocando. Então, se realmente você já tentou todas as possibilidades fora da cama, né, no sentido de intimidade, e aí realmente você viu que perdeu, porque pode perder e findar o ciclo, não tem problema. Aí sim, aí ok, ó, o que ficou entre nós é uma bela amizade e parceria, pelos filhos, pelo que a gente construiu junto. No filme Divã, inclusive, da Lilian Cabral, que eu adoro, é um filme super antigão, assim, da década de, acho que 2000, enfim, não lembro. Ela fala sobre isso, assim, no final com o ex-marido, né? Ela falou, eu tenho saudade do casal que a gente foi, mas eu admiro o casal que estamos nos tornando porque eles se separam, enfim, né? Muito legal esse filme também da gente trazer. Mas é esse olhar. Eu continuo tendo admiração ou amor por você, mas eu entendo que o fim do ciclo, né? Do desejo, de estar junto se encerra aqui. Então, é muito nessa linha que você trouxe também. Perfeito. E, Cris, a gente, ali no treinamento também, eu sempre gosto de trazer, porque quando a gente fala sobre certos temas, como você citou, né, o desejo e o prazer, e também a questão financeira, porque a gente não pode ignorar que a questão financeira ela é um fator complicador na relação, e é um dos principais motivos de separações, inclusive desalinhamento de casais, é a questão financeira, por N motivos que não convém a gente falar aqui hoje, mas eu sempre falo que a gente precisa encontrar maneiras de falar sobre aquilo que é difícil para a gente, falar de formas mais fáceis, ou trazer dentro de um contexto mais propício. Então, assim, se a gente vai falar sobre a questão financeira e a gente já traz junto com ela um peso e a forma com que a gente vai conversar é pesada, inevitavelmente vai ser difícil de resolver o que precisa ser resolvido e de falar o que precisa ser falado. Então, o que eu falo para as pessoas assim? Traga dentro de um contexto mais leve. Então, assim, ó, a gente precisa conversar sobre a nossa situação financeira. Minimamente uma vez por mês, o casal precisaria ter uma troca em relação a isso, como que estão as coisas, né? Se o homem que administra ou se é a mulher, mas conversar sobre isso. Sempre tem alguém, né? Um dos dois que administra. Ou então aqueles casais que vivem completamente separados, né? É o meu dinheiro, o teu dinheiro, e não tem o dinheiro da família, o que é também uma coisa muito complicada. Eu vivi isso também, porque aqui no meu casamento era assim, o meu dinheiro, o seu dinheiro, e não existia o nosso dinheiro. Eu acho que isso é muito ruim num casamento. Mas, o que eu falo? Você pode, por exemplo, marca um jantar, traz uma coisa gostosa para o casal, arruma um café da manhã bem legal, um jantar, um almoço, faz uma comida que os dois gostam muito e começa a trazer, complementar esse assunto com algo bom, para tirar aquele peso que existe ali e você começar a trazer aquilo no momento em que você vai falar de uma coisa que é difícil, mas que você está tendo uma coisa prazerosa junto, para não ficar aquela coisa assim, ah, não, hoje a gente vai falar sobre as nossas finanças aqui, ó, senta aqui, aí começa a falar, já é pesado, já construiu o negócio de uma forma torta, né? Então, trazer elementos ali que vão suavizando, porque isso funciona também para uma conversa. Se você precisa ter uma conversa, se você está distante do teu marido e você quer se aproximar, não adianta querer fazer isso de uma hora para outra e de qualquer jeito, né? Se existe esse distanciamento, você precisa trazer elementos, né? Como você gosta aí, né, Cris? Um banho bem gostoso, uma lingerie nova, um perfume diferente, faz um ritual ali para começar a acender de novo os dois ali, né? Porque senão, se a gente entra, às vezes assim, você entra de sola ali no negócio, não vai funcionar, porque já existe esse distanciamento. Então, a gente também precisa usar a inteligência para fazer esses momentos difíceis e essas conversas dos assuntos que são mais difíceis se tornarem mais suaves. Então, esse é um ponto. Porque aí eu quero conectar com o sinal 3 aqui, que é quando você tenta se aproximar da pessoa e ela te rejeita. Seja pelo motivo que for, mas existe ali uma rejeição quando você tenta se aproximar da pessoa.
e isso só vai causando mais distanciamento. Daí a gente pode trazer aqui a questão da linguagem do amor também, né, Cris? Porque cada pessoa, cada um de nós, tem a sua forma de receber carinho e amor e atenção e a sua forma de dar também. E às vezes o casal, isso é muito diferente. Um gosta de uma forma e outro de outra, e a gente precisa conseguir entender isso. Eu tenho falado com o meu filho sobre isso, porque eu percebo assim, eu tenho percebido como que ele gosta, por exemplo, de receber carinho e atenção, o que para ele é importante e que muitas vezes o que ele gosta é difícil para mim, é difícil para eu dar, sabe? Porque aquilo não é a minha linguagem do amor, então é difícil para eu dar também, porque ele gosta de um jeito e eu não consigo atender essa expectativa dele. E no relacionamento é assim também, porque a gente às vezes precisa dar para o nosso parceiro algo que a gente não valoriza, algo que não é a nossa linguagem e que a gente acha que não é tão importante, mas é importante para o outro. E aí é difícil, né? É mais difícil, a gente precisa fazer um esforço maior nesse sentido. Exato, e aí, assim, ó, é uma coisa que é bem importante, a gente já trouxe isso em outro episódio, essa linguagem do amor, e é importante as pessoas ouvirem e buscar, né, esse entendimento para ver como que aplica na sua rotina. E uma das coisas que para mim fica muito claro, Simone, quando a gente chega nesse estágio da solidão, né, eu nunca é assim, opa, acordei e me senti só, mesmo dentro do relacionamento. É importante que a gente não negligencie o ciclo ou até mesmo as fases, porque para chegar nessa solidão do relacionamento, antes disso passou por 3 fases, digamos, né? Que é a primeira, falta de conexão emocional, quando gera aquela insegurança ou vazio. E aí, de novo, você já vem de uma frustração, às vezes profissional, de uma relação familiar, paterna, materna, ou você se frustrou com alguma coisa na vida, nesse processo, tá? E quando você vai na busca desse apoio, dessa segurança com o parceiro, você não encontra. Daí que você se dá conta que você já está desconectada, né? Então, a falta de conexão emocional é a primeira. Aí você passa a diminuir a vulnerabilidade. O que é isso? Eu não vou mostrar que eu tô frágil. Eu não vou mostrar que isso me abala. E aí você quer enrijecer o corpo, o escudo, para se mostrar forte, né? E isso vai te fragilizando e vai desconectando por dentro. E aí o terceiro, que a gente falou há pouco, que é a queda do desejo. Por quê? No momento que eu perco a conexão emocional, trago rigidez para o meu corpo, que é onde eu diminuo a vulnerabilidade, automaticamente desejo zero. O toque, às vezes, um abraço, um carinho, ou até um cutucão, assim, chamar no ombro, ele vira uma agressão, porque você, né, o corpo sai, não encosta, não quero, ui. E aí, automaticamente, quando você se vê, e aí vem a parte dramática e terapêutica, que a gente se vê, meu Deus, eu tô sozinha, me abandonou, eu abri mão de tanta coisa por esse relacionamento, né? E você abriu mão porque você quis, né? Porque ninguém, e se te obrigou, você também permitiu. Então, assim, olha como a gente se engana achando que, de uma hora para outra, eu tô me sentindo sozinha dentro do meu relacionamento. Isso já vem há bastante tempo. Você só negligenciou os sinais, né? Sim, e é assim, né, Cris? A gente precisa lidar com as coisas como um adulto, porque muitas vezes na nossa relação, e seja no relacionamento conjugal ou outros relacionamentos, enfim, na vida, a gente precisa fazer o que adultos fazem o que precisa ser feito. E não dá para a gente ficar pensando assim, não, a responsabilidade é do outro, porque ele não fez isso, então eu também não fiz aquilo. Não, a gente precisa trazer a autorresponsabilidade, porque um relacionamento, ele não se constrói sozinho e ele não se destrói sozinho, a não ser que aconteça uma coisa, né, um evento assim traumático, sei lá, de repente uma traição, algo muito complexo, mas em geral, a grande maioria dos relacionamentos, pelo menos com os quais eu tenho contato, foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, né? É um floquinho de neve ali que foi se juntando com outro, e daqui a pouco virou uma bola de neve. Então, não foi do dia para a noite. Por isso que a gente precisa assumir as rédeas da nossa relação. É sobre a gente, é sobre começar por nós, é sobre dar o primeiro passo, porque se a gente decidiu ficar na relação, a gente precisa
fazer algo por ela também. Não é só esperar que algo, uma mágica aconteça e que o outro vai mudar simplesmente porque aqui dentro eu quero que ele mude, eu quero que ele faça algo. Não é no dia a dia, na nossa responsabilidade. E uma coisa que eu vejo também que aconteceu comigo, inclusive no meu casamento, Cris, que é o quarto sinal aqui dessa desconexão, é a gente saber pouco sobre o outro, aquelas coisas mais profundas assim sobre o outro, que muitas vezes é porque é lá dentro do nosso íntimo que acontecem as coisas, que às vezes a gente não compartilha porque se sente constrangida ou porque o tempo foi passando e você acabou não compartilhando. E quanto mais a gente se abre, quanto mais o outro sabe sobre a gente, mais fácil de lidar com ele também, com a pessoa, né, com as questões que acontecem. E eu estava no meu relacionamento ali há bastante tempo já, alguns anos, quando, numa conversa, ele simplesmente soltou assim, pum, então, na época, a minha irmã, aí eu olhei para ele e falei, você tem uma irmã? Eu nunca soube disso. Eu só sabia que ele tinha irmãos. Eu falei, como assim você tem uma irmã? E aí ele me contou a história, porque na verdade a irmã dele tinha falecido quando ela era adolescente, ela sofreu um acidente de bicicleta e ele nunca tinha contado, ele nunca falava sobre isso, Cris. E eu falei, nossa, mas eu tô aqui, a gente está casados há tanto tempo e eu não sabia que você tinha uma irmã. E olha que coisa louca, né? Ele, pelas razões dele, fechou aquele assunto ali dentro de uma caixinha e guardou e nunca falou. E da mesma maneira, em muitos momentos, a gente concluiu também que eu também não falava muitas coisas, eu não contei muitas coisas que eram muito íntimas, assim, que de vez em quando ele ia lá e tentava puxar, sabe? Então, essa questão, esse quarto ponto também é, é essa questão de a gente não falar sobre coisas muito íntimas e coisas muito profundas com o parceiro, que é, em tese, a pessoa ali que deveria, né, conhecer mais profundamente a nossa intimidade, a nossa vulnerabilidade, nos conhecer, né? Então, esse é o quarto sinal. E a gente vê isso em todas as nossas relações. Às vezes a gente convive com pessoas há anos, profissionalmente, de amizade, e boa parte a gente não faz ideia, né? E claro, não precisa ser transparente ou vulnerável para todos e para todo mundo, mas tem certas coisas que é preciso trazer dentro do relacionamento, principalmente que envolve a questão ali de adolescência e infância, que às vezes você está travada numa situação tão séria e que você nunca. O fato de você falar e liberar já foi, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente precisa exercitar. Se isso me incomoda e se eu não quero contar tudo, né, porque me traz muita dor, mágoa, enfim, qualquer. Mas é simplesmente sinalizar, ó, tem uma situação aqui, assim, que aconteceu, né, eu não vou te contar em detalhes, mas saiba que isso é uma situação que envolveu muitos anos atrás, mas que isso me traz uma dor. Mas eu queria só que você soubesse, até para você não brincar com esse tipo de situação, para você não entender por que eu reajo dessa forma, né? Por que você, às vezes, me vê e eu mudo de expressão quando esse tema vem à tona. Então, tem coisas que você precisa sinalizar. Ó, isso aqui mexe num lugarzinho muito dolorido na minha infância, na minha adolescência. Eu não quero, ou não estou preparada para te contar em detalhes, mas eu só gostaria que você tivesse cuidado quando trouxer esse tema aqui, né? E às vezes a gente não fala, né? A gente fica emburrada, a gente se afasta, a gente cria repúdio, mas a gente precisa falar, né? Ou pelo menos sinalizar, ó, esse ponto aqui não brinca, porque aqui me traz para um lugar muito escuro da minha vida e que nesse momento eu não estou preparada ainda para te contar. Opa, aí a pessoa já, não, beleza, tá bom, desculpa, a gente vai olhar para isso com mais carinho e tal. Então, assim, são pequenos pontos que, de novo, né, a gente precisa falar, né? Ou só levantar, ó, dá uma seguradinha, porque aqui que complicou um pouquinho ouvir isso da tua boca, a saída, né, da tua fala e me machuca demais. Ponto, né? Então, Sim, tem outras coisas que tem que ser ditas, sim. perfeito. O quinto sinal, Cris, é quando uma das partes se sente rejeitada
e sabe que e tem aquela sensação de que não pode contar com o outro. Então, assim, quando eu tento abordar certos assuntos, né, a pessoa me rejeita, eu não consigo contar com o apoio dela, então eu não vou, mas eu começo a me retrair e não compartilho mais com a outra pessoa porque eu sinto que eu não tenho apoio. Então, principalmente nessas questões, quando a gente traz temas delicados e a pessoa se sente rejeitada, ela simplesmente não me apoia, não me escuta, não tenta entender o outro lado, e aí eu faço uma tentativa, daqui a pouco uma segunda, uma terceira, me frustro, a pessoa não sabe ouvir, não sabe apoiar, e aí a gente acaba não fazendo mais, não falando mais e vai guardando tudo para a gente. Então, existe esse ponto da rejeição, que ele também está conectado com o sexto sinal, que é quando a pessoa se sente abandonada pelo outro. Então, assim, é uma pessoa que está se sentindo assim, o parceiro não faz mais nada por mim, ele não me enxerga, ele não me percebe, ele não sabe ler quando, né, você está bem ou não está, quando você está precisando de algo, às vezes um carinho, às vezes um apoio ali em alguma situação. Então, o quinto e o sexto, eles têm a ver com essa questão de se sentir rejeitada e abandonada ali dentro do casamento. E aí, de novo, né, rejeição traz para um lugar que você já passou por isso antes, e por isso que dói, né, e por isso que toma uma proporção gigante, né, porque quando você é rejeitada, ou você já nem se sente mais notada, é porque você volta para um lugar que você não resolveu, não olhou. E aí, de novo, né, você quer esse olhar, essa aprovação desse parceiro, né? Então, tem que cuidar esse lugar, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa de palavras de afirmação, né? Eu fico muito feliz com elogio, muito, muito, muito. Mas, às vezes, eu me pego nessa condição. E o dia que não vem esse elogio, o dia que não vem as palminhas, porque não vai vir, não só do parceiro, mas da vida não vai vir. E aí, como que eu lido com isso, né? E por que eu tô me incomodando tanto de não ser elogiada? Por que eu o que eu não tratei aqui dentro? Que fase foi essa que eu precisei da validação externa, né? Para exigir desse meu relacionamento. Então, de novo, né? Quando você está nesse processo de autoconhecimento, você consegue ir identificando, não que eu não passo por isso. Passo, inclusive, o tempo todo. Mas é você ir medindo expectativa versus realidade, né? Então, eu olharia para esse ponto. E aí, Cris, quando a gente se coloca nesse papel, a gente fala muito aqui sobre as mulheres que trazem também para a gente essa questão de se sentir sobrecarregada, de ter que carregar um peso muito grande nas costas em relação à relação ou à família e tudo mais. Aí a gente tem a questão, né? Por que eu não falo, então? Por que eu não trabalho essa conexão? Por que eu não me abro mais? Às vezes tem a questão ali do julgamento também, né? De ser, será que eu conto isso aqui? Como é que ele vai ver se eu me abrir, se eu falar sobre isso, né? Como é que ele vai me enxergar? Então, assim, será que eu me retraio pelo medo do julgamento, muitas vezes, né? Ou para evitar uma briga? Às vezes eu preciso falar sobre algo, mas eu sei que talvez a pessoa não vai receber muito bem, e daí eu evito. E aí a gente continua carregando, sustentando, na verdade, aquele padrão de carregar tudo sozinha. Porque a mulher faz isso muito, né? A gente se coloca muitos pesos. E aí a vida vai ficando pesada. Então eu tenho que segurar um rojão aqui, outro ali, daí eu não me sinto apoiada, não me sinto vista, e eu vou me sentindo cada vez mais incomodada e não sendo apoiada. Daí, fazendo uma relação aqui com o depoimento que a gente recebeu, que a pessoa falou, né, que a forma que ela encontrou de conseguir falar e colocar para fora o que ela estava sentindo era escrever. E eu achei isso muito legal, porque a escrita, eu gosto muito da escrita também, eu acho que ela realmente traz essa sensação de alívio em muitos aspectos, mas eu também acho que tem um outro ponto aqui que precisa ser visto com atenção, porque de repente eu estou substituindo aquilo que eu preciso fazer, que é ter aquela conversa, que é me conectar, que de repente, assim, a escrita, ela vai resolver o que eu estou sentindo, mas ela não vai resolver a minha falta de conexão com o meu parceiro.
e talvez isso, em determinado momento, pode trazer um distanciamento ainda maior. Não sei como é que você vê isso, mas é um exercício muito bom, mas eu acredito que ele também é perigoso ao mesmo tempo, se eu me apegar a isso e não for resolver a questão que eu preciso resolver, que é poder conversar com o meu parceiro. Como é que você vê essa questão? A escrita, ela sempre é indicada, porque ela realmente é muito terapêutica, tá? E tem coisas, Simone, que não precisam ser ditas, elas só precisam ser eliminadas de dentro de você. Então, claro que essa escrita ela não pode se tornar uma fuga, né? E o filme não é meu costume, né? A série Sex Life, que eu amo de paixão, ela é bem polêmica, traz essa dinâmica aí, né? Da mulher que começa a fazer um diário, um livro, escrevendo que saudade que ela tinha do tempo que ela era ousada, voraz, enfim, nessa questão sexual. E hoje ela se vê com 2 filhos, amamentando, num casamento dos sonhos, porém, sem desejo. Bem, se enquadra que a gente tá falando aqui. E a escrita dela vai trazendo ela de volta. Mas em nenhum momento ela fala para o esposo dessa saudade que ela tem daquela mulher. Até que esse esposo lê escondido as escritas, e aí gera um rompimento enorme entre os dois, que ele se sentiu traído, né? Por ela estar escrevendo e não ter falado. E aqui traz esse ponto que você diz, assim, foi uma fuga? Foi uma fuga. Mas o fato dela ter escrito também direcionou essa conversa, que foi que houve o rompimento, porque ele queria entender por que ela estava se sentindo naquele dia, por que ela nunca sinalizou. Então, assim, essa série, apesar de ser muito polêmica, porque ela se lembra só do desejo sexual quando ela estava mais jovem, em outro relacionamento, e não no atual, então por isso que é tão polêmica, mas ela traz muito sobre isso, sobre essa escrita, né? Então é bem importante a gente saber que sim, é um caminho, mas ele só não pode ser uma válvula, uma fuga, na verdade, ele não pode se tornar um lugar de refúgio, né? Como se só lá você tivesse paz e tranquilidade. Mas ele é muito recomendado, tá? Porque senão, se você não buscar... E ontem, no filme do Michael, lá eu trazendo de novos filmes, ele tem a Terra Prometida do Peter Pan como o seu refúgio. Enfim, então, e sim, é importante a escrita, mas só tem que cuidar para não ser só um lugar de fuga e de esconderijo, né? Perfeito. Então, para gente encerrar aqui o episódio de hoje, Cris, eu quero pontuar aqui algumas questões que eu acho que podem contribuir para que, se nós estamos, né, nesse caminho, nesse processo de querer buscar afinar melhor essa conexão, se a gente se perdeu ali em algum momento e a gente entende aqui que a gente precisa resgatar, né, essa questão da conexão emocional para poder se abrir mais, para poder conversar mais sobre essas coisas que às vezes são só coisas boas que a gente quer contar, compartilhar, mas às vezes são coisas também que doem, como você disse, né, coisas que a gente gostaria realmente de abrir para outra pessoa. Então, eu diria o seguinte, que o primeiro ponto seria começar por nós mesmas, né? Então, de repente, a escrita começa fazendo um exercício, né? Começa colocando para fora você com você mesma, para você exercitar essa capacidade também de falar, né? De compartilhar. Então, assim, às vezes a gente escreve uma coisa e lendo aquilo, a gente tem uma percepção diferente, né? Então, será que é isso que eu quero falar mesmo, né? Será que é assim que eu quero falar? E aí pode ser um exercício, né, para começar. E aí, começar abrindo pequenas coisas para o outro. Então, se aquilo é difícil, começa abrindo pequenas coisas para começar a criar de novo essa conexão emocional, né? E colocar também, criar momentos para fazer isso, né, Cris? Como eu disse lá na questão do dinheiro. Então, se é uma coisa difícil, se não existe mais a conexão, se ela se quebrou ali ao longo do casamento, por exemplo, ao longo da relação, começa a criar rituais, colocar rituais ali que sejam prazerosos, que sejam uma coisa que os dois gostam, ou um agradinho para outra pessoa, e daí vai trazendo esse contexto para dentro dessa conversa de uma forma mais tranquila, né? Não, que às vezes eu sou muito assim, às vezes eu quero falar uma coisa, eu chego lá e pum, despejo na pessoa de uma hora para outra, assim, a pessoa não estava nem esperando, sabe? Não tinha contexto, não tinha preparação nenhuma, sabe? Então, assim, é de certa forma uma imaturidade nossa também, né? Porque só porque a gente está preparada para falar,
muitas vezes o parceiro não está preparado para ouvir. Então, acho que esse contexto, essa preparação também é importante, né? E uma coisa que eu tenho aprendido também é não esperar que aquilo que você vai falar, a gente criar muita expectativa sobre como que a gente gostaria que a outra pessoa reagisse, acolhesse a gente ou entendesse, porque a expectativa é só uma expectativa, né? E é só o nosso ponto de vista sobre aquele tema. E aí, às vezes, a gente já vai conversar com a pessoa sobre uma coisa, já esperando que ela vai responder algo, né? E aí, quando ela não responde daquela forma, a gente já se frustra. E daí, às vezes, isso também é um complicador ali, faz a gente se fechar de novo. Então, eu fiz uma tentativa, me frustrei porque eu criei uma expectativa e o outro não respondeu da forma que eu esperava. Então, eu diria que esses pontos eu acho que são importantes para dar esse start, para conseguir voltar a fazer essa conexão novamente. Exato, e é isso, na verdade, são muitas possibilidades. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas de nada adianta se você não começar a aplicar pelo que faz sentido para você. Para a nossa donzela da comunidade que colocou o depoimento, a escrita. E daqui a pouco ela vai evoluir para outra parte, daqui a pouco ela vai evoluir. Então, assim, começa. Não existe uma fórmula, existem possibilidades. Então, faça, né? Até você ver, aqui eu posso próximo nível, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então, assim, é um convite que a gente faz aqui, né? E não existe uma regra ou lei suprema da sabedoria de como manter um relacionamento, mas existem muitas, inúmeras possibilidades. Então, fica o meu convite, né, e meu agradecimento para todas elas que estão aqui conosco, que possam nos acompanhar e fazer sentido e fazer esse exercício que a gente está trazendo, para também a gente ter uma noção de como isso impacta lá, né, Simone? Sim, exato. E então nós vamos encerrar aqui o episódio de hoje. Eu queria deixar aqui uma pergunta para quem acompanhou aqui o nosso vídeo, que é sobre: você já se sentiu sozinha no seu relacionamento e o que você não conseguiu falar até hoje? Escolher algo que você talvez não tenha conseguido falar, não tenha conseguido fazer aí no seu relacionamento. Pense em algo que você pode começar a fazer e aplicar, né, esses tópicos que a gente trouxe e começar a fazer isso, dar esse primeiro passo, né? Escolher algo e fazer, para que a gente comece a quebrar esse ciclo que talvez esteja aí complicando o relacionamento. Então é isso, nós ficamos por aqui hoje e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.